Opa, tudo bem com você? Rapaz, olha nós aqui outra vez para gravar agora uma aulinha de capacitor, dando continuidade ao estudo de capacitores, só que agora vamos falar sobre associação de capacitores. Associar capacitores num circuito nada mais é do que ligar vários capacitores no mesmo circuito. Assim como fizemos com resistores, nós podemos associar os capacitores em série, em paralelo ou misto. Vamos então discutir sobre esse tipo de associação de capacitores. Olha só, vamos primeiro falar sobre a associação de capacitores em série. O que seriam associar capacitores em série? Coloquei eles todos esparramados aqui, ó, para ficar mais fácil. Então vou pegar um capacitor 1 com uma certa capacitância, vou colocar ele aqui. Vou pegar o capacitor 2, vou ligar em série com o 1, que é ligar ele aqui, ó, ou vou interligar, tum. Estão ligados em série, tá vendo? E vou pegar esse terceiro capacitor, também vou ligar em série aqui, ó. Certo? Opa, tá mexendo aqui. Aí. Beleza. Então, liguei aqui os três capacitores. Deixa eu só encostar. Aí, ligados em série. Pronto, os três capacitores. Eles já estão carregados? Não, eles estão carregados. Cada capacitor tem uma capacitância. Como é que eu calculo a capacitância de um capacitor? Isso nós falamos na aula passada. É a quantidade de carga acumulada por ele dividido pela DDP gerada. Tudo bem? Esta equaçãozinha, senhoras e senhores, é a equaçãozinha para calcular a capacitância de um capacitor. Tá bom. Esses capacitores aí, cada um tem sua capacitância. Vamos ligá-los a uma bateria para eles carregarem? Então vamos lá. Vou pegar esse polo aqui, vou ligar no positivo. Pam. Aqui, ó, polo positivo. Polo negativo da bateria. Pam. Opa, o que foi isso? Isso foram os capacitores se carregando. Se você assistiu a outra aula sobre capacitores, você viu que a placa do capacitor ligado à placa positiva da bateria se eletriza positivamente com uma quantidade de carga Q. Essa quantidade de carga Q é a que aparece aqui na formulinha. Lembrando, pessoal, que a gente coloca na formulinha a quantidade de carga acumulada em uma das placas, tá bom? Por quê? Por indução, essa carga aqui, ó, essa placa, desculpa, desse capacitor 1, fica eletrizado negativamente, ou seja, a placa positiva atrai os elétrons para essa placa vizinha dele. Então ela se eletriza com uma carga menos Q. Mesma quantidade de carga em uma e na outra, só que uma positiva e outra negativa. Ah, de onde vieram esses elétrons? Esses elétrons estavam aqui, ó. Então eles foram todos ali para a esquerda. O que acontece com isso? Acaba fazendo com que essa placa aqui ó, fique com falta de elétrons. Então ele fica eletrizado com uma carga Q. Deixando essa daqui induzida com uma carga menos Q. Estão percebendo o que acontece? Deixando essa placa com falta de elétrons, portanto eletrizada com uma carga Q. Deixando essa outra com uma carga menos Q. Ou seja, amiguinhos, o que nós percebemos de cara é que numa associação em série, a carga acumulada no capacitor 1 é exatamente a mesma carga acumulada no capacitor 2, que é a mesma carga acumulada no capacitor 3, que é a mesma carga acumulada em qualquer um dos capacitores na associação em série. Aqui uma semelhança com a associação de resistores. Na associação de resistores, quando eles estavam em série, todos eles são percorridos por uma mesma corrente. Aqui não tem corrente elétrica, tem a carga acumulada, então todos acumulam a mesma carga, uma mesma quantidade de carga Q. Notem que bastou eu eletrizar a primeira carga para todas as outras se eletrizarem com a mesma quantidade. Ou seja, não foi fornecido carga para as outras placas. Vamos pensar assim, eu só forneci carga para a primeira placa, combinado? As outras todas foram eletrizando por indução. Muito bem. Bom, se eu pegar a formulinha ali e isolar a DDP, aquela formulinha ali da capacitância, fica assim, ó, U igual a carga acumulada por capacitância, certo? Bom, o que eu quero que vocês percebam é que o capacitor 1 gerou aqui uma DDP que eu vou chamar de U1, igual lá na associação de resistores em série, né? O primeiro resistor tinha uma DDP 1, o segundo resistor uma DDP 2, o terceiro uma DDP 3, com capacitores a mesma coisa. Se eu pegar e somar todas essas DDPs, eu vou ter a DDP total. Então eu posso escrever assim, ó, a DDP total do circuito, ela é a DDP do capacitor 1, mais a DDP do capacitor 2, mais a DDP do capacitor 3, mais quantos tiverem, tá, pessoal? Beleza. Bom, a DDP do capacitor 1 vai dar carga sobre capacitância equivalente.
Já que eu estou falando de uma DDP total, vou pegar a carga total dividido pela capacitância equivalente total. Lembrando que para a carga total estou usando a carga empregada na primeira placa, porque todas as outras foram por indução. Então a única placa que recebe carga foi a primeira, tá? Como que eu calculo a DDP do capacitor 1? Estou usando essa formulinha para todos. Ó. Então é a carga acumulada no capacitor 1 sobre a capacitância 1. Mais a carga acumulada no capacitor 2 sobre a capacitância 2. Mais a carga da 3 sobre a capacitância 3. E assim vai, tá, pessoal? E assim vai. Beleza. O que a gente tem de igual para todo mundo? A mesma carga. Então coloca a carga em evidência e corta. Nem precisava ter posto esses dois aqui, tá? Porque a carga é igual para todo mundo. Resumindo, a capacitância equivalente numa associação em série, ela é dada por 1 sobre capacitância equivalente, igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Lembra que eu falei que na capacitância, a associação ela é o contrário do que a gente faz no resistor, ao contrário no sentido de fórmula, tá, gente? Essa equaçãozinha aqui, ela é parecida com a equaçãozinha de associação em paralelo de resistores. E aí está o grande problema. Por que está o grande problema, Gu? Porque nesse tipo de exercício aí, que você tem que fazer associação em série, você estava acostumado a olhar 3 resistores em série, você somava. Agora você tem que lembrar o seguinte, opa, se é capacitor, eu tenho que fazer igual eu fazia com um paralelo de resistor. É isso, essa é a dificuldade, acredite. É convencer o nosso cérebro a fazer uma conta invertida com uma coisa que a gente está acostumado de um jeito, tá bom? Aguma, e vale aqueles casos especiais? Vale. Quais são os casos especiais? Quando você só tiver 2 capacitores e quando você tiver vários capacitores iguais. Então vamos lá, primeiro caso particular, vamos dizer assim, de associação em série. Ainda estou dentro de associação em série de capacitores. Então imagine você que você tem 2 capacitores apenas. Capacitor 1, capacitor 2. E eles estão ligados em série. Esse aqui é o C1, esse aqui é o C2. Como é que eu faço a capacitância equivalente quando eu só tenho 2? Quando eu só tenho 2 eu posso fazer produto pela soma. Isso! Igual você fazia com 2... Olha, eu quase coloco um R aqui. Igual você fazia com 2 resistores em série, lembra? Pois é, tá aí. Ó. Quando você tiver 2 capacitores... Igual você fazia com 2 resistores em paralelo, você faz agora com 2 capacitores em série. Tá, e se eu tiver vários capacitores em série, todos com a mesma capacitância? Vários. Tudo em série e tudo com a mesma capacitância. Quantos tem aí, Guma? Sei lá. Quantos você quiser. Existem, vamos dizer que aqui tem N capacitores. Tá, se você tem N capacitores, então você tem uma capacitância equivalente igual ao valor de um deles, já que eles são todos iguais, dividido por quantos tem. Lembra que você fazia isso na associação de resistores em paralelo? Pois é, pessoal, a mesma coisa, só que agora para capacitor em série. Tudo bem? Tá. Então vamos agora à parte de associação de capacitores em paralelo. Como é que seria a associação de capacitores em paralelo? Em paralelo. Então vamos lá. Vamos desenhar o que seria a associação de capacitores em paralelo. Então, eu tenho aqui um capacitor C1, tá? Capacitor com uma capacitância C1. Aí, só para facilitar um pouco a minha vida aqui, eu vou desenhar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou desenhar aqui um segundo capacitor, vou pôr aqui em paralelo. Vou pegar um terceiro capacitor, quantos você quiser, tá? Eu vou pôr 3, mas pode pôr 4, 5, mais do que um, né? Mais do que um. Então, esse é o capacitor 1, esse é o capacitor C2, esse é o capacitor C3, e todos eles estão em paralelos, e aí vou ligar aqui na bateria. Tá lá, ó. Liguei na bateria, pronto. Olha só, vamos lembrar. Os capacitores estão carregando, muita atenção agora. Essa placa, ou essas placas à esquerda, que estão ligadas na placa positiva, elas recebem carga positiva. Então, ó, eu vou eletrizar esse com uma quantidade de carga Q3. Esse eu vou eletrizar com uma quantidade de carga Q2.
Esse eu vou eletrizar com uma quantidade de carga Q1. Pessoal, agora eu estou eletrizando 3 placas. Lá na série eu eletrizava só a primeira. Todas as outras era por indução. Agora não, eu tive que eletrizar a primeira placa do um, a placa do outro e uma placa do outro. Eu tive que fornecer cargas para eles. Então notem já de cara que a carga total fornecida é a soma das cargas Q1 mais Q2 mais Q3. Lá no primeiro é muito comum as pessoas confundirem isso. Lá no primeiro, de novo, vou voltar um pouquinho o slide. A carga que você teve que usar no circuito inteiro, a carga do circuito total, a carga total, que é essa daqui, ó, é a carga que você usou para eletrizar o primeiro. Todos os outros foram por indução. Você não forneceu placa para os outros, carga para os outros. Você só forneceu carga para esse primeiro. Diferente desse, que eu tive que fornecer carga para as 3 placas. Evidentemente que por indução essa aqui eletriza com menos Q1. Essa daqui eletriza com menos Q2. Desculpa o desenho zoado, tá, gente? Essa daqui eletriza com menos Q3, tá? Mas o fato é que a carga total é a soma das cargas de cada um. E da formulinha de capacitância, QQ, lembra? Como é que eu calculo a carga de um capacitor? É só fazendo capacitância vezes U, é o QQ. Então vamos trocar aqui embaixo? Como é que fica a carga total? Capacitância equivalente vezes a DDP total. E como é que eu calculo a carga acumulada no capacitor 1? É o capacitância 1 vezes a DDP. E na carga 2, no capacitor 2, é capacitância 2 vezes DDP, mas eu estou aplicando o QQ em todos, tá? Capacitância 3 vezes a DDP. Notem que a DDP é igual para todo mundo, tá? Porque elas estão em paralelo. Coloque em evidência, então a DDP vai embora. Finalmente, como é que ficou a capacitância equivalente de uma associação em paralelo? C1 mais C2 mais C3 mais quantos tiverem. Qual vai ser a grande dificuldade? Quando você tiver em paralelo, você tem que aplicar a soma deles, que você está acostumado no paralelo fazer com resistor de outro jeito, né? Tudo bem, pessoal? Gente, ó, na boa, basicamente isso. Que eu quero que vocês entendam com as semelhanças com resistor. Resistor em série, mesma corrente, corrente é carga. Capacitor em série, mesma carga para todo mundo. E DDP se divide. Capacitor em paralelo, a mesma DDP para todo mundo, igual lá no resistor, e a carga se divide, igual lá no resistor que a corrente se divide. Beleza? Vamos treinar um pouquinho de exercício? Eu vou gravar um vídeo de exercício aí para ficar mais fácil de a gente entender como é que aplica essas coisas, né? Tá bom? Muito cuidado na hora de resolver exercício. Um abraço a todos, a gente se vê na aula de exercício. Tchau!